Boa noite a todos. Nós gostaríamos de dar início a mais um culto de celebração e convidamos você a se colocar na presença de Deus. Eu quero saudar a sua família, a sua casa, com parte de um salmo, é o Salmo 145, os versículos 8 a 14, que diz assim: O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. Então eu quero saudar você com essa palavra, para que você se anime nessa palavra para louvar a Deus. Nós te convidamos agora a você realmente desfrutar da presença daquele que vive e reina. Hoje é dia de culto, é dia de nós ofertarmos a nossa vida a Deus. Venha conosco, dê o seu melhor, se entregue a Ele e deixe o Espírito Santo de Deus tocar o teu coração e transformar a tua vida nessa noite. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nós te damos graças porque a tua presença é real. E diante desse salmo que afirma que o Senhor é poderoso e faz maravilhas, nós nos rendemos diante da tua palavra. E com o nosso coração aberto, nós queremos te louvar, Deus. Nos ajuda, Espírito Santo, para que seja um louvor em espírito e em verdade, fruto de um coração rendido a ti, que anseia pela tua volta. Abençoa esse culto, abençoa cada família que está conosco nesse tempo, em uma só voz, num só coração, numa só fé, em nome de Jesus. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, oh,
Pai, te damos graças por mais um dia onde a Tua palavra, Senhor Deus, vem de encontro aos nossos corações, aonde, Senhor Deus, nós temos a oportunidade de abrir, Deus, o nosso coração e de dizer: Senhor Deus, fala conosco, ministra as nossas vidas, traz, Senhor Deus, esperança, traz, Senhor Deus, também, Senhor Deus, advertência, porque nós precisamos de toda a Tua palavra. O Senhor diz que um pai que ama disciplina os seus filhos, um pai que ama corrige, um pai que ama incentiva, um pai que ama anda do nosso lado, e Tu tens feito isso para conosco. Por isso te pedimos, Senhor, fala conosco, fala com a Tua igreja, fala com os Teus filhos, fala com as pessoas, Senhor, e que elas possam encontrar o caminho da salvação, e que ninguém venha se perder durante o caminho, mas que possa completar a carreira, Senhor Deus, guardar a fé, alcançar, Deus, os céus, alcançar a eternidade do lado de Jesus. É por isso que nós oramos, é por isso que nós ministramos, é por isso que nós cremos desse jeito, o jeito do Senhor, não o nosso. Por isso, Senhor Deus, fala conosco de uma forma poderosa essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que bom estar de novo com vocês, podendo chegar até a tua casa, a tua família, chegar com a mensagem do Senhor. E você que tem nos acompanhado, você que tem experimentado, você que é membro desta igreja, você que tem olhado para os vídeos, tem acompanhado no nosso canal, você tem sido abençoado, e que essa noite você abra o coração para mais uma palavra do Senhor. Deus quer falar comigo, Ele tem falado e quer falar contigo, com a tua família. Por isso, eu quero te convidar juntos, se você está com a sua família, está com a sua palavra, abra a sua palavra no livro de Amós, capítulo 8. Queremos ler Amós, capítulo 8. Enquanto você vai preparando a sua palavra, vai abrindo, eu quero contar um pano de fundo, falar um pouco o que Amós estava falando, em que ano. Por volta do ano 783, reinava Jeroboão II. Jeroboão II era um rei que reinou por 41 anos, e ele fez o que era mal diante do Senhor. E Amós vem nesse tempo profetizando, denunciando contra o povo, contra o que o povo estava vivendo, porque tinha deixado o Senhor, porque não buscava o Senhor da forma certa e correta. E ele traz uma palavra que vem se cumprir lá por volta do ano 722 a.C., quando o último rei de Israel, da tribo do norte, no rei Oséias, reinava Israel, quando os assírios conquistaram Israel e levaram eles, espalharam eles pela Síria, e da Síria trouxeram babilônicos para misturar a terra. O reinado do norte cai, e é nesse período Amós vem trazer algo, uma mensagem para mim e para você. E se você tem com a sua palavra aberta, vamos ler juntos, que diz o seguinte: o Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou: que vês, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora. Silêncio. Ouvi isso, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruí os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei
de todas as suas obras para sempre. Por causa disto, não estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixada como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva, sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como um luto por um filho único, luto cujo fim será como um dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, e os que agora juram pelo ídolo de Samaria, e dizem, como é certo viver, ó teu Deus, ó Dan, e como é certo viver, ó culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Amém, meus irmãos? Aqui uma palavra dura de Amós, o profeta que vem denunciando já há algum tempo. Se você voltar na palavra e ver estudando, ele profetiza contra Judá, o reino do sul, e também contra o reino do norte, Israel, mas ele vem denunciando que o povo, ele tem roubado, praticado ganância, tem feito coisas abomináveis, imoralidade sexual, sincretismo religioso, que é a mistura de várias religiões, dizendo que estava adorando a Deus, mas estava adorando a outros deuses. Deus condenava isso. E o reino do norte, se você acompanhar todos os reis que tiveram, nenhum deles fez o que era bom diante do Senhor, sempre o que era mal diante dos olhos do Senhor. Jeroboão II reinava, e ele lembrou, porque o primeiro Jeroboão foi que começou a linhagem do reino de Israel, e ele pecou, e ele levou a Israel a pecar e a andar pelos maus caminhos. E Deus seguido levantava profetas anunciando, dizendo, voltai, se arrependei, eu amo, eu tenho uma aliança com Jacó, eu quero restaurar vocês. Mas o povo não se dobrava, não voltava. Ora buscava, Deus intervia por causa do seu amor e da sua misericórdia, mas Deus disse, basta. Então veio a palavra de Amós, e quando Amós entrega esta palavra, ele é acusado de conspirar contra o rei, e de dizer que o rei irá morrer à espada, e o povo todo será cativo. Se você voltar um pouco, ali no capítulo 7, versículo 10, diz que o sacerdote Amazias vai ao rei e dizer que Amós estava conspirando. O próprio sacerdote, que já não servia a Deus com integridade, ele mesmo vivia no sincretismo, estava trazendo palavras que agradavam os ouvidos do rei, mas não a palavra verdadeira do Senhor. E a palavra verdadeira de Deus às vezes vem ao nosso encontro, vem à nossa direção, para nos trazer direção, para nos colocar no caminho certo. E é por isso que eu e você precisamos abrir nosso coração, dar ouvidos ao Senhor, porque Ele é um Deus que disciplina, Ele é um Deus que ama, Ele não quer nos perder. Por isso, atenta à voz do Senhor, à palavra do Senhor. E Deus começa trazendo uma visão, a visão de frutos maduros. Os frutos que são colhidos é a última colheita, é os últimos frutos, aqueles que estão maduros, dizendo que agora encerrou a colheita, acabou, só basta comer e terminou. É isso que Deus está dizendo para Amós: este povo é a última chance que eu estou dando, porque o juízo virá. E vem logo depois, alguns reinos depois, então vem o juízo, e os assírios invadem Israel e levam o povo cativo, levam o povo ao exílio.
também fica evidente no versículo 4 e 5 que as pessoas não estavam adorando mais a Deus. Sábado, dia da lua nova, o primeiro dia do mês era sábado, e todos os outros sábados era para ser consagrado ao Senhor, para adorar, para buscar, mas eles estavam lá no culto adorando a Deus, mas pensando no dia de amanhã, pensando em ganhar dinheiro, em fraudar as suas balanças, em corromper para poder ganhar dinheiro, em negociar, em trabalhar, era apenas o que eles pensavam, em extorquir o seu irmão que passava necessidade. E Amós denuncia isso. Amós se levanta como a voz de Deus para trazer justiça, para dizer: voltai aos caminhos do Senhor. Irmãos, balanças enganosas, balanças que não pesavam a medida certa. Efa era a medida de litros. Eles faziam um litro menor, um litro de 900 ml, para poder vender, para ganhar mais dinheiro. O ciclo, a medida do peso, eles colocavam mais para pesar menos, para ganhar dinheiro, para que os pobres não tivessem mais o que fazer e entregar a sua vida. Naquele tempo eles poderiam se vender como escravos, e o próprio povo estava escravizando seus próprios irmãos. Meus irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver que este mundo, ele tem tentado nos buscar. Pessoas que dizem que servem a Deus, estão tentando escravizar pessoas, roubando, saqueando delas. Preste atenção, conheça a palavra de Deus para não ser enganado. Mas o versículo 7 a 10, Deus compara alguns eventos que iriam acontecer, como chegaria o juízo, e aqui também é uma parte profética dos últimos dias, quando ele fala que os rios subiriam e desciam como o rio do Nilo. O rio do Nilo, quando vinha enchentes, ele logo enchia muito rápido e ele baixava muito rápido. Isso significa que seria rápido esta ação. Diz ali que ele veio a fender a terra e iam cair para dentro. Versículo 9 também fala a respeito do sol, que ao meio-dia iria ficar negro, a claridade ia sumir como se fosse um eclipse, como de repente as pessoas iam entrar em calamidade. Esse é os fins dos tempos. Ele anunciando isso, anunciando a Israel que chegaria o seu fim, que Deus traria juízo, porque o nosso Deus, ele nos ama, mas ele é um Deus justo, e ele, só por causa que Israel é o seu povo escolhido, que ele chamou, mas ele aplica o juízo também sobre Israel, para que haja correção, para que haja transformação. Por isso Deus, que nos ama, nos corrige e nos leva para mais perto dele. Mas o mais sério mostra que o coração do povo não estava no Senhor, não estava na sua palavra, não estava nele exclusivamente. Existia o sincretismo religioso, adoravam outros deuses de Berseba, e o povo, quando estava no culto, não estava nem aí para Deus, queria apenas viver a sua vida, os seus negócios, do seu jeito, ganhar o seu dinheiro. Mas então vem a palavra de Deus, Deus que tem uma aliança com Jacó, Deus que tem misericórdia de Jacó, e ele ainda assim vai resgatar depois, mais para frente ele traz de volta, restaura os poucos que sobraram das tribos que foram levadas cativas. Mas Deus vem com o seu juízo. Mas vem uma palavra que é o centro do livro de Amós, que é o versículo 11, que diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, de norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Meu irmão, precisamos olhar para os nossos dias. A fome e a sede, isso é algo natural no nosso corpo. O nosso corpo, isso é uma necessidade independente. Não é a nossa vontade, agora eu tenho vontade de comer. Ela vem, você está parado fazendo, está com pouco, vem a fome.
vem a sede e você vai lá e sacia. Só a doença pode parar, só a enfermidade pode tirar a nossa fome. E isso vem falar ao nosso coração, como está a nossa fome por Deus, e o que tem tirado a nossa fome pelo Deus vivo, a nossa sede pelo Deus eterno, e pelo que nós estamos substituindo a palavra de Deus, a busca pelo Deus verdadeiro, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estes dias é dias de refletir, de pensar. Deus nos para isso e nos dá a oportunidade de nós termos a oportunidade de nos alimentar corretamente, que é a palavra dele, porque a palavra dele é que nos fortalece, que nos ajuda a caminhar, a avançar, a não desistir, mas sim prosseguir e alcançar os céus, alcançar a vitória e não ficar pelo caminho. O nosso espírito, ele tem fome. Isso é uma necessidade independente. A nossa alma tem esta fome. Querendo ou não, você precisa saciar. E o seu corpo pede, a sua alma pede, o seu espírito pede para ser alimentado. E aí vem a pergunta: com que você tem se alimentado? Qual é o alimento que você tem procurado comer? Qual é a palavra verdadeira que você tem buscado? Apenas para encher o seu ego, o seu coração, para amenizar as culpas, talvez o pecado, talvez o erro? Ou você tem procurado a palavra do Senhor, que por mais dura que seja, ela nos corrige, e Deus tem interesse em nos corrigir, porque Ele nos ama. Se olharmos meses atrás, se você analisar para a sua vida de fé, para a vida de fé da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus vizinhos, aqueles que você anda continuamente, dos seus irmãos da igreja, de como eles se portavam quando eles vinham ao culto, quando tinham a liberdade de estar dentro da igreja, adorando e buscando ao Senhor. Talvez você vinha com o coração com fome, mas muitos vinham pensando no amanhã, como eu vou trabalhar amanhã, como eu vou servir a Deus. Não vinham com aquela fome, já vinham saciados de casa. Talvez no domingo, que é o dia do culto, estavam o dia inteiro alimentando a sua alma já, olhando a sua série predileta, olhando as suas coisas, enchendo a sua alma, mas quando chegava ao culto, já estava saciado. E Deus não poderia trazer a verdade, porque você chega saciado, a sua alma tem sede, o seu espírito tem fome, mas glória a Deus, que Ele para o mundo, e eu consigo ver algo precioso nisso. Hoje nós temos abundância, nós temos um banquete do Senhor nas nossas mãos para nós desfrutarmos de uma mesa maravilhosa, uma festa está servida, como Jesus disse quando usou a parábola e convidou as pessoas, porque já estava servido, mas ninguém vinha, todos tinham desculpas: eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer, e não chegavam à mesa. E o dono diz o seguinte: vai pelos caminhos, pelos becos e trazei aqueles, porque os convidados não eram dignos. Você é digno da palavra do Senhor, o Senhor te amou até o fim, Ele morreu na cruz por causa de ti, porque Ele não quer te perder, meu irmão, porque você é a menina dos olhos dele. Não se deixe, não se sacie com as coisas deste mundo, mas infelizmente nesse tempo, pessoas estão buscando a Deus de uma forma intensa, real e verdadeira. Deus está peneirando, mas há pessoas que conseguiram colocar em dia a sua série preferida no Netflix, no Videoprime, outro canal, ou tem seguido pessoas, tem visto, mas você tem colocado a sua leitura bíblica em dia, você tem colocado as disciplinas de oração em dia. Você precisa entender que Deus te ama, que Deus quer fazer algo precioso na tua vida. Por isso, se exponha a Ele, peça fome, peça sede a Ele, e comece a buscar, a rejeitar as coisas desse mundo. Se posicione,
Agora dá tempo, meu irmão, se você tem mais tempo com a sua família, você tem mais tempo livre em casa, eu e você, nós precisamos nos posicionar. Daniel, ele disse lá em Daniel capítulo 1, versículo 11, ele negou comer as finas iguarias da mesa do rei, ele não quis se contaminar, ele determinou no seu coração: eu não vou comer, eu vou manter a minha vida no Senhor. E ele tinha apetite. Hoje pessoas têm chegado com apetite, talvez porque ficar um tempo sem vir à igreja, sem ver os irmãos, isso vai gerando algo dentro de nós. Nós já tivemos reuniões aqui, a nossa ativação, durante as terças-feiras que nós lançamos, terça de manhã, a inscrição, se inscreva. Se você tem fome, você não vai ficar apenas pensando no seu irmão, você vai querer vir. Venha, se inscreva, venha buscar a Deus. E nós vimos momentos gloriosos onde as pessoas abriam seu coração, estavam se entregando ao Senhor, o Espírito Santo movendo, descendo, a atmosfera espiritual cercando os nossos corações, se rendendo, porque começa a aparecer fome. Mas a palavra de Deus declara que haverá um tempo que as pessoas procurarão este alimento espiritual, a palavra verdadeira de Deus, e não encontrarão. Nós temos o banquete à nossa disposição, e nós temos muitas vezes chegado satisfeitos, comemos por obrigação, não nos apetece aquilo, mas para não fazer desfeita nós vamos. Talvez você não quer fazer desfeita para o seu amigo, não quer fazer desfeita para a sua família, e você vem ao culto, você só está aqui, mas a sua mente, o seu coração está longe, está em como trabalhar, de que forma ganhar o dinheiro, o sustento, o alimento. É hora de nós pararmos e voltarmos para o Evangelho. Pense naquele churrasco delicioso. Aquele dia você foi convidado para um churrasco, e você chega lá e você passa na churrasqueira, você tem a liberdade, e você olha aquela carne vermelha, suculenta, e daí a água na boca já começa a chegar em você, e você já, quando é que vai ser servido? Quando é que vai ser servido? E você pensa nas saladas, naquilo que vai, o acompanhamento, e você já olha para aquela mesa assim, volta pouco, só estamos esperando a carne ficar pronta. Mas antes da carne, vem alguém servir o quê? Aperitivos. Aperitivos que tiram a fome, aperitivos que tiram a nossa vontade de comer, e aquilo que você desejava, que olhava tanto, aquilo vai diminuindo. Foi isso que o diabo fez com Jesus. Quando Jesus estava lá no monte, orando e buscando por 40 dias, vem o diabo e oferece pedras, dizendo que são pães. O diabo vem com seus aperitivos, com seus embutidos, que fazem mal, para trazer doença às nossas vidas, para nos paralisar, para trazer indigestão, para não comer a palavra verdadeira. Mas Jesus resistiu, e depois que Jesus resistiu e venceu o diabo com a própria palavra, diz que os anjos vieram e serviram do melhor. Então ele comeu. Meu irmão, a palavra de Deus está para nós, mas nós temos nos saciado com aperitivos do diabo, aperitivos deste mundo, ou palavras distorcidas que agradam o nosso coração, palavras que querem amolecer a nossa vida e não nos deixam firmes para perseverar no caminho, palavras que não trazem força, alimentos que prejudicam, que nos travam. Por isso, se alimente da palavra verdadeira. Esses últimos dias, talvez você tenha acompanhado tantas pessoas no YouTube. Preste atenção em que você está ouvindo, pregadores, algumas mensagens. Confira na palavra. Paulo diz a respeito das igrejas que ele visitou, ele falou dos irmãos de Bereia. Enquanto ele falava, esses irmãos acompanhavam na palavra para ver se aquilo que Paulo estava falando estava na palavra.
É isso que eu e você precisamos entender. A palavra está à nossa disposição, conhecer ela, a vontade de Deus, para não sermos enganados, para não comer porcaria, para não comer coisas que venham fazer nós apenas engordar e inchar e não ter saúde. E quando não temos saúde, não conseguimos comer direito. Mas o Senhor ama o seu povo. O Senhor ama o seu povo. E ainda Ele não veio buscar a sua igreja. E no livro de Isaías, capítulo 55, verso 6, diz algo precioso para mim e para você, que diz: buscai-o enquanto se pode achar. Buscai-o enquanto está perto. Meu irmão, Deus está perto. Deus não retirou o seu Espírito, Ele está aqui. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Se renda a Ele, se dobre a Ele, lança fora o alimento que não serve e busca o alimento verdadeiro. Busque a Ele com poder e com graça. Se deixe achar por Ele. Ele quer te revelar a ti a sua vontade, o seu amor, a sua graça. E se sacie na palavra do Senhor. Seja sedento pela palavra do Senhor. Seja faminto pelo Senhor. E eu quero concluir dizendo mais alguns versículos que diz, Salmo 107:9 fala: porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Mateus 5:6 diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, saciados. E João 6:35 diz: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Você sabe o caminho. O caminho é o Senhor Jesus. Não existe outro caminho. Ele é o pão da vida. Ele é a água que sacia. Por isso, vá nele. Ele é a fonte. Que você agora possa curvar a sua cabeça. Se você tem a liberdade, se você desejar se ajoelhar na sua sala, onde você estiver, se você pode fazer isso, faça. Mas se renda ao Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Seja sedento pelo Senhor. Eu quero orar contigo. Fecha os teus olhos. Te humilha diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui essa noite, neste momento, Senhor. Não importa o lugar, o Senhor nos vê, o Senhor sabe o que está no nosso coração, na nossa mente. O Senhor está vendo os corações arrependidos. O Senhor está vendo, Senhor Deus, as pessoas que querem ter fome e ter sede do Senhor. Ter fome e sede da palavra viva, que transforma as nossas vidas. Perdoa, Senhor Deus, quando nós nos saciamos com os aperitivos do diabo, com as coisas desse mundo. Quando damos, Senhor Deus, espaço para tantas coisas e esquecemos do Senhor, de colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Mas Deus, o Senhor diz que tem misericórdia de Jacó, porque o Senhor tem uma aliança com esse povo, Senhor, e nós representamos esse povo, esta aliança, e o Senhor disse que vai vir nos resgatar. Por isso resgata, Senhor Deus, ainda há tempo. Buscar enquanto se pode achar, meu irmão. Deus está aí com a mão estendida para te socorrer. Por isso deixa Ele ministrar o teu coração. Pai, age, Deus, agora no coração dos meus irmãos, cada pai de família, cada mãe de família, Senhor Deus, entra no lar, Senhor Deus, entra, Deus, nas famílias e opera os teus milagres, Senhor Deus, que as pessoas se rendam a Ti agora, Pai, que deixem de buscar, Deus, coisas deste mundo, coisas vãs, mas possam olhar para Ti. Te pedimos, perdoa-nos, Deus, a nossa atitude, perdoa, Senhor Deus, o nosso jeito de Te buscar, mas queremos agora alinhar, Deus, contigo e poder, Deus, comer do banquete que está preparado e se saciar no banquete do Senhor. Os convidados não eram dignos, mas nós
fomos chamados para fazer parte desta mesa e que você entre na mesa do Senhor. Por isso, revista-se do Senhor Jesus, pelo sangue do Cordeiro, que Ele te perdoe e que Ele te ajude a viver uma vida nova. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu és o nosso ajudador. Toca os nossos corações, abençoa a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Amém, irmãos? Glória a Deus, Deus te ama, não esqueça disso. Ele é um Pai que nos corrige, que nos ajuda a caminhar por este mundo, sendo luz, vivendo e representando Ele nesta terra. Por isso,
Entregue ao Senhor a tua semana, a tua família. Quero orar junto com você, para que você tenha uma semana abençoada. Reúna a sua família, se você pode, abrace. E vamos juntos consagrar a Deus o que vamos viver nestes dias pela frente. Senhor, obrigado pelos teus filhos que ouviram a tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. Gera fome e sede dentro do nosso coração, dentro da nossa casa. E vá conosco nessa semana. Nos ajuda, Deus, aqueles que já estão trabalhando, aqueles, Senhor Deus, que precisam do Senhor, Deus, vá ali fortalecendo, tocando, curando. Senhor Deus, ministra, Senhor Deus, o coração e a vida de cada um, para que a tua igreja, para que o teu povo possa crescer e viver abençoado nessa terra. Cuida das nossas necessidades. Entregamos e descansamos em ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.